CBN Retrospectiva 2025. 10h05. Você está acompanhando conosco o CBN Vitória desta terça-feira, hoje 23 de dezembro de 2025. E aqui todo final de ano, a gente costuma fazer entrevistas de balanço, fazendo uma retrospectiva do ano que a gente está praticamente vencendo e falando também das perspectivas para o ano de 2026. E um dos meus primeiros convidados é o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, gentilmente aceitou o convite, está sentadinho aqui no estúdio conosco, eu e a nossa comentarista de política, Letícia Gonçalves, até porque o próximo ano é um ano de muita movimentação política, um ano de eleições, além de Copa do Mundo também, tem muita coisa em jogo para a gente tratar aqui nessa conversa. Vamos falar então, começando essa nossa entrevista, te agradecendo. Bom dia, governador. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Letícia. Bom dia, equipe aqui da rádio e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Governador, falando um pouco dessa retrospectiva deixando 2025, estava vendo na sua rede social hoje cedo, 2 anos já do fim da cobrança do pedágio na Terceira Ponte. Eu queria começar falando um pouquinho aí desse movimento, que balanço que o senhor faz, como é que está a manutenção e a conservação sem a cobrança disso? Tá normal, tanto é que as pessoas não estão percebendo as diferenças, E a gente registrou ontem 2 anos sem pedágio na ponte, sem pedágio na rodovia do Sol, uma conquista da população capixaba, que tem um governo organizado, que pôde assumir as despesas de manutenção da rodovia do Sol e da ponte. Além disso, nós fizemos mais uma faixa em cada sentido, a ciclovia da vida. E para a gente comemorar também os 2 anos, ou registrar os 2 anos sem pedágio, nós publicamos mais um edital para a gente fazer uma ciclovia de 23 quilômetros, ligando Vila Velha até Guarapari. Então, assim, até a entrada de Setiba vai ter uma ciclovia que vai partir de onde encerra a ciclovia que hoje nós temos até a entrada de Terra Vermelha, lá naquele viaduto, até lá tem uma ciclovia. E nós vamos agora fazer dali até a entrada de Setiba, um pouco pelo lado esquerdo de quem vai para Guarapari, um pouco pelo lado direito, mas quando a gente fizer a mudança de lado, a gente também faz a passagem, no nível diferente para poder dar segurança. E a gente vai fazer então dali, antes do pedágio da rodovia, onde era antigo pedágio da rodovia, até lá na frente em Setiba vai ser pelo lado direito, de quem vai para Guarapari, para a gente atender também o bairro Vilagem do Sol, que é um bairro grande ali na divisa de Vila Velha com Guarapari. Então, 2 anos registramos sem pedágio, com uma ponte nova, assim, mais uma faixa, com mais câmeras monitorando, controlando, com uma empresa para dar manutenção exclusiva na rodovia do Sol. Então, tudo caminhando bem e a gente poder dar mais esse passo que nós vamos fazer, ligação também, além da gente poder ter feito a integração de Guarapari com a região metropolitana, nós vamos fazer agora também a integração por uma ciclovia que vai ser fundamental para todos nós. Volta e meia tem a especulação de que as cabines não saíram, que poderia ser um movimento aí de mudanças futuras. É um movimento sem volta? A manutenção das cabines é apenas estrutural ou não? É só estrutural. Ali nós vamos fazer a obra ali naquele local ali. Então, assim, isso é um caminho sem volta. Isso não tem... As pessoas nem lembram. Eu lembro a quantidade de motos, de motociclistas que ficavam ali encurralados, assim, para passar naquele pedágio, tá certo? E a gente fez uma faixa exclusiva para os motos, para os veículos utilitários. Então, esse é um caminho sem volta e vamos seguindo em frente, desde que a gente mantenha o Estado equilibrado e organizado, Porque tem que ter dinheiro para fazer manutenção, fazer as obras que a gente está fazendo, Então, tendo o Estado organizado e equilibrado, esse é o caminho, um caminho sem volta. Falando um pouco em motos, O senhor já acabou me dando um gancho aí para outra mobilidade, que é o número crescente aí de acidentes envolvendo esses novos veículos elétricos, Principalmente as bikes elétricas. Há um pedido de vocês, para que haja uma regulamentação federal envolvendo, identificação, mais rigidez na fiscalização. O que de concreto você tem do Ministério dos Transportes e o que o Estado poderia fazer, além das campanhas educativas, para poder frear essas ocorrências? O Estado só pode fazer campanha educativa junto. Na
verdade, os municípios, né, têm um papel ali de fazer de controlar um pouco, organizar através das guardas municipais, e nós juntos fazemos campanhas educativas, chamando a atenção do pai, da mãe, do usuário. Hoje qualquer pessoa de qualquer idade pode usar um veículo desse. Esse veículo pode chegar aí, se a pessoa tirar o bloqueio, pode chegar aí 40, 50 km por hora. Então, velocidade alta, velocidade que causa a morte das pessoas. Tá? Então, todo cuidado é pouco. A gente montar a infraestrutura, né, ter vias específicas para isso, mas mesmo nas ciclovias, dependendo da largura da ciclovia, ela fica uma via perigosa, até para os ciclistas que estão usando a bicicleta normal, né, que exige o esforço físico, também fica perigoso se você é ultrapassado por uma bicicleta elétrica andando a 40 km por hora. Então, todo o cuidado, toda a educação para a gente poder usar esse tipo de modal de transporte, que ele é muito importante, ele é ambientalmente importante. Então, a gente usar e incentivar através de boas infraestrutura, mas também com isso a gente tem que ter educação. Eu pedi ao Conselho Nacional de Trânsito que pudesse discutir essa regulamentação. Tá certo? Para a gente poder ter alguma chance das guardas municipais e da própria Polícia Militar atuar em alguns caso seja necessário. Isso, mas ainda não tem nenhuma definição do que pode acontecer, porque eles não exigem idade mínima, né? Uhum. Também não tem emplacamento para que você possa efetivamente notificá-los. Uhum. E aí passa muito da conscientização do pai. É muito mais da conscientização da família. Isso. E campanha educativa. Bom, e aí falando sobre as ocorrências de trânsito, eu acho que a gente vai, né, mais um ano ter mais mortes no trânsito. Três pessoas por dia são atendidas no São Lucas, que é o nosso principal hospital de trauma, acidentes de bicicleta. Eu inclusive tive a oportunidade de conversar com um neurologista cirurgião que disse que os acidentes estão chegando com fraturas de crânio. Não é nem de perna e braço, é crânio. Isso. Se você for na UTI do São Lucas, 100 leitos de UTI, um pouquinho mais de 100 leitos de UTI, é uma UTI de jovens, né? De jovens, pessoas jovens, 20 e poucos anos, 18 anos, 16, é impressionante. E eu vou esticar um pouco a história das bikes para os acidentes de trânsito, que mais uma vez vão ultrapassar as estatísticas envolvendo homicídios, né? Bastante. Mata-se mais no trânsito do que em homicídios no Espírito Santo. Bastante, chegando perto de 200 mortes a mais, tá? No trânsito. A internet aqui não está rodando aqui, mas você vê que nós tivemos de homicídio até ontem, nós tivemos 774 homicídios até ontem. Nós já passamos de 900 mortes no trânsito. O que o senhor atribui isso, governador? Olha, metade disso são motocicletas, são motociclistas, né? Metade motocicleta. Então, o largo uso de motocicleta e, de novo, a gente tem que chamar a atenção, porque, de novo, grande parte, mais de 90% dos acidentes que levam a pessoa a perder a vida é descuido, falta de atenção, descuido, tá certo, de quem usa o veículo. Então, as pessoas que, às vezes, fora da motocicleta e fora do carro têm um comportamento, mas quando assume a direção de um veículo, muda o comportamento. E nós queremos até uma indenização para os agentes de trânsito poderem atuar com mais flexibilidade, para a gente poder fazer mais ainda blitz, a gente tentar cercar isso, as pessoas entenderem que eles podem ser alcançados se beberem e dirigir, se beberem e pilotar uma moto. Então, assim, infelizmente, é um trabalho que exige também muita conscientização. Como que funcionaria isso? Essa indenização de trânsito? Não. Esse incentivo? É o mesmo ISEL que a gente paga para o policial, que é uma indenização, é uma ajuda, é um pagamento extra que a gente faz para o policial civil, militar, policial penal, bombeiro. Nós estendemos isso aos agentes de trânsito, aprovamos na Assembleia, para a gente poder ter esse agente trabalhando de madrugada, de noite. Você paga a ele uma taxa, uma gratificação para que eles possam atuar e terem incentivo de atuarem fora do seu expediente de trabalho. Entendido. Então, para reforçar essa fiscalização no trânsito. Isso é novidade, né, governador? É novidade. Isso é novidade. Nós aprovamos na Assembleia agora.
E muitas dessas mortes também ocorrem por conta da falta de duplicação de nossas vias. A gente tem 2 bons desafios ainda, né? 262 e 101. E a 101. De fato, assim, a movimentação nas vias simples, especialmente nas vias com tanto movimento como é a 101 e a 262, a duplicação vai salvar muita gente, né? Porque você continua tendo o acidente, mas muitas vezes você consegue controlar esse acidente sem levar uma vítima fatal. Então a duplicação pode evitar acidente e pode salvar muita gente mesmo tendo acidente, porque você tem menos choque entre um veículo e outro. Hoje a ultrapassagem proibida é um problema grave que a gente enfrenta nas vias simples, porque a pessoa não tem paciência de ficar ali acompanhando um caminhão que está à frente. Então, isso leva, de fato, a um número de morte muito grande. Então, a BR-101, pela movimentação que tem, pelo fluxo de veículos que tem, às vezes a pessoa perde a paciência e vai tentar fazer a ultrapassagem e dar de frente para um outro carro. BR-262 também. Então, assim, essas obras serão obras importantes para salvar vidas. Letícia Gonçalves, bom dia, se juntando aqui a nós, governador. Bom dia, Fernanda, bom dia, governador, e a quem nos ouve ou nos assiste aí pelo YouTube da CBN. Queria só mudar um pouco o foco aqui. No início da conversa, o senhor dizia que o fim do pedágio na terceira ponte na Rodovia do Sol é um caminho sem volta. Eu queria saber se algumas decisões políticas anunciadas recentemente também são um caminho sem volta. Por exemplo, o senhor anunciou que apoia a pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço, do MDB, como pré-candidato ao Palácio Anchieta no ano que vem. Queria saber se isso pode mudar de acordo com as circunstâncias, porque a eleição é só no ano que vem, o registro de candidaturas mesmo ocorre lá entre julho e agosto, e se as pesquisas de intenção de voto mostrarem um cenário não tão favorável, o senhor mesmo já me disse numa entrevista na semana passada que as pesquisas feitas hoje, né, não necessariamente vão refletir o cenário de meados do ano que vem. Se as pesquisas mostrarem, indicarem um outro caminho, o senhor pode mudar de ideia, apoiar algum outro aliado na corrida pelo Palácio Anchieta? Eu disse, da minha parte, não. Né? Na hora que eu fiz, não foi nem um anúncio, foi que eu respondi a perguntas de vocês com relação ao meu apoio para 2026. Eu disse que era o Ricardo, né, por ele estar acompanhando todas as ações nossas dentro do governo, conhecer todos os programas, está me ajudando em todas as ações do governo, conhecer muito bem o Estado, conhecer muito bem as lideranças, conhecer os problemas e os desafios e as soluções para o nosso Estado. Tem uma característica de pessoa trabalhadora, pessoa séria, decente. Então, da minha parte, não. Acho que nós vamos agora, ter falado e ter anunciado, assim, esse é um assunto que nós vamos retomar lá na frente. Assim, agora nos cabe continuar produzindo bem para o Estado do Espírito Santo, produzindo muito para a população capixaba, para chegarmos lá na eleição e o governo está bem, como está bem hoje, bem avaliado, com resultados, e isso ser base que sustente uma continuidade com o avanço. Por que eu compreendo e avalio que neste momento o Ricardo é uma pessoa com essas condições? Porque ele está totalmente inteirado, ele é o vice-governador. Se fosse uma outra pessoa, vice-governadora também, poderia estar nas mesmas condições do Ricardo. Então o Ricardo passa a ter uma preferência, como já dizia isso antes de dizer o nome dele de forma definitiva, pela posição e pelas suas qualidades, pela posição que ele está ocupando e pelas suas qualidades. Então dá a ele essa condição. Não significa que outra pessoa não tenha capacidade de fazer isso, mas com o conhecimento que o Ricardo tem, com a disposição de trabalho, com a saúde que ele tem, com a energia que ele tem e com o compromisso dele dar sequência àquilo que eu estou fazendo e avançar ainda mais, acho que ele está em melhores condições. E como é que fica o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, no dia que o senhor confirmou aí esse apoio ao Ricardo? O senhor também disse que o Arnaldinho seria muito bem-vindo a esse projeto pré-eleitoral, mas no mesmo dia o Arnaldinho
publicou uma nota recentemente, também publicou um artigo em A Gazeta, dizendo que, na verdade, quem vai definir quem vai ser o governador, quem vai ser o candidato favorito ou preferido aí, vai ser a população, os eleitores, no dia 4 de outubro, que é o dia da eleição. Então, não me parece que ele está inclinado a aceitar esse convite que o senhor disse que ele seria bem-vindo. Como é que fica agora a relação com o prefeito de Vila Velha, que também é seu aliado? E eu acrescento, governador, desculpa interromper, onde que ele caberia no seu projeto, né? Com o Ricardo sendo candidato a governo? O que Arnaldinho declarou é um pleonasmo. É lógico que quem vai decidir é a população. Tá certo? Não tem nenhuma dúvida disso, né? Quem decide... Mas, assim, a gente tem os projetos, né? Eu lidero um projeto hoje administrativo, lidero, neste momento, um projeto político no Estado do Espírito Santo. Nós, governo do Estado, e nós, Prefeitura de Vila Velha, e as demais prefeituras, mas no caso da Prefeitura de Vila Velha, onde nós estamos aqui tratando do prefeito Arnaldinho, nós somos fortes em Vila Velha pela nossa união. Eu, governo do Estado, sou forte em Vila Velha pela união do governo do Estado com a Prefeitura. Ele, Arnaldinho, prefeito, e Prefeitura de Vila Velha é forte em Vila Velha pela união do governo do Estado com a Prefeitura. Então, juntos a gente é forte, tá certo? Separado a gente poderia ser forte, mas não tão forte como nós somos. Então, sempre o apelo que eu faço para este momento que a gente está vivendo, que é um momento transformador da política capixaba e que a gente está migrando de uma posição que nós tínhamos lá há alguns anos e agora transformando esse Estado, esse poder transformador que a gente tem e que orgulha tanto os capixabas hoje, que levou respeito, que conquistamos respeito da população brasileira, que o Estado está sendo descoberto efetivamente pelo Brasil todo, isso se deve à nossa união. Então, nós unidos somos muito mais fortes. E lógico que Arnaldinho é uma liderança importante, se ele, em algum momento, neste momento, tem que respeitar a opinião dele, a posição dele, ele quer tentar viabilizar uma candidatura de governador, quer viabilizar uma candidatura de governador, nós temos que dar tempo para que ele possa fazer isso, mas se em algum momento nós vamos manter sempre o diálogo com ele é aliado, então eu vou manter o diálogo com ele, tenho certeza que Ricardo Ferraz também vou manter o diálogo com ele, se em algum momento ele quiser discutir uma participação, estar no movimento que ele já faz parte, ou permanecer no movimento que ele já faz parte, será muito bem-vindo. A posição aí é o debate que vai dizer, né? Assim, se ele não for candidato a governador, se ele pode continuar prefeito, se ele pode querer disputar algum outro cargo, a conversa com ele, mas neste momento essa conversa não tem muita base, muita consistência, porque essa conversa depende muito dele. Ele, neste momento, está determinado a buscar viabilizar a sua candidatura e nós temos que respeitar essa posição dele. Tem vários ouvintes aqui conversando conosco e um deles tem uma preocupação, é o Leonardo. Ele diz o seguinte: governador, diante desse cenário político, o senhor pretende manter tudo que foi anunciado de investimentos para a cidade de Vila Velha e até obras já iniciadas? Lógico. Nós estamos lá agora, vamos inaugurar a estação de tratamento de esgoto lá de Ulisses Guimarães. Vamos iniciar a impermeabilização do Rio Marinho, vamos inaugurar a delegacia, estamos fazendo o canal da Costa, o acesso ao Morro do Moreno, ruas drenadas e pavimentadas. Nossa relação institucional com Vila Velha é a mesma, não mudamos nada. Arnaldinho é um aliado nosso, nós vamos continuar fazendo investimentos fortes lá. Uhum. Ainda em Vila Velha. Agora a ciclovia que nós vamos fazer ligando Vila Velha e Guarapari, outro investimento importante. Aliás, a ciclovia fica pronta quando? Pergunto por interesse próprio. Publicou edital ontem, né? Publicou edital ontem. Você já está querendo ir, né? Para Guarapari, querendo usufruir dela. Mas publicou edital ontem, resultado de licitação são pelo menos 3 meses, né? Então, depois, segundo semestre tem obra na ciclovia. Já vou mudar um pouco a pauta, mas esgotando ainda o tema político, a sua candidatura para o Senado, o senhor já falou, vai pensar isso só mais lá na frente? Só março, porque, de fato, a gente está fechando o ano, organizando o início do ano de 2026, e eu tenho que começar a conversar com as pessoas sobre isso. Não comecei a conversar ainda, né, com ninguém. Cuidei nesses últimos dias de consultar as pessoas sobre a pré-candidatura ao governo. Eu vou tratar desse assunto a partir de janeiro e março a gente toma uma decisão.
Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que se o governador disputar o cargo de senador no ano que vem, para isso tem que renunciar ao mandato de governador até o início de abril do ano que vem. E aí, nesse caso, o vice-governador Ricardo Ferraço assumiria o governo, não como governador em exercício, mas como governador de fato, até dezembro do ano que vem. Isso. E para ele não há nenhum impedimento, né, de disputar estando Sim, governador em exercício. Aí Ricardo disputaria a reeleição para o cargo de governador. Entendido. E aí, assim, o cenário político é o Senado ou outro cargo? Ou disputar ou não disputar o Senado? Se eu for disputar algum cargo, é para o Senado. Tá? Eu não avalio disputar outro mandato neste ano. Avalio disputar o Senado. Muito se falou também, governador, durante a entrevista coletiva, né, no Palácio da última semana, a palavra continuidade, né? O Ricardo é uma escolha porque daria continuidade ao seu plano de governo, né? Os outros não dariam esta continuidade, já que fazem parte do mesmo grupo? Não, assim, Arnaldinho faz parte do mesmo grupo, tá certo? Assim, eu veja bem a minha resposta aqui. O Ricardo está na melhor posição para a gente ganhar tempo, porque ele conhece tudo aquilo que a gente está fazendo no governo do Estado. Não disse que Arnaldinho não daria continuidade à nossa ação. Mas pela posição que o Ricardo está de ser vice-governador, de conhecer muito o Estado, conhecer muito os programas, tudo aquilo que a gente está fazendo, ele está em melhor condição de dar sequência e avançar, tá certo? É essa avaliação que a gente... E se, por acaso, se eu saio para ser candidato ao Senado, o Ricardo vira governador, né? E ele, numa situação nessa hipótese, ele ia para uma reeleição. Se ele fosse para uma reeleição, comigo afastado do governo, ele faria um governo de 9 meses e, se ganhasse a eleição, mais 4 anos de mandato. Então, ele fecharia um ciclo. Se eu permanecer, tá certo, no governo, ele vai ser candidato a governador. Se ganhar a eleição, aí ele poderá pensar se ganhar a eleição, se vai disputar a reeleição ou não. Mas, de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, o Ricardo fecharia um ciclo de transição política no Estado do Espírito Santo, que começou lá em 2003, com Paulo Artung governador, e que fechará, ou com a vitória de Ricardo, fechará mais para frente, e se Ricardo não for o governador, fechará de qualquer maneira nesses próximos anos. 10h27, quem ligou o rádio agora é uma entrevista ao vivo com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A gente está falando um pouco de 2025 e também já chegamos na pauta 2026, do ano de eleições. E aí eu vou mesclando um pouco a participação dos nossos ouvintes, e um deles é a da Marilene. Ela está lá em Guarapari, o governador falando, já que o senhor falou que chega a ciclovia, coloca o Transcol para circular na cidade também. A integração total é urgente. Marilene, olha, nosso problema é que nós já estamos com o Transcol em Guarapari. Até Setiba. Dentro da cidade tem um contrato com uma empresa. Tá certo? Porque a gestão do transporte público em Guarapari é do município. Só a Grande Vitória é que a gestão é do Estado, né? Só os 5 municípios da Grande Vitória. Guarapari tem uma gestão própria do transporte público. É por isso, então, não é só por isso, mas esse é um impedimento para a gente poder, de fato, avançar com o Transcol para dentro de Guarapari. Eu tenho outras perguntas aqui. Uma delas é do Gerson, né? A gente falou um pouco da terceira ponte. Ele disse, e a quarta ponte? É um projeto enterrado pelo governo? Não temos previsão nenhuma, Gerson, da gente avançar na quarta ponte. A gente tomou a decisão de fazer a melhoria da terceira ponte. Nós temos outras opções também de investimento ali nas 5 pontes, ali ligando de São Torquato até Vitória, ali na Ilha do Príncipe. Ali pode melhorar um pouco mais aquela ponte. Nós estamos assumindo efetivamente a gestão. Aquela ponte ali era um equipamento que ninguém sabia de quem cuidava da ponte. A ponte seca. Não é ponte seca, não. A ponte, as 5, as 7 são as 5 pontes. A Florentina Vidas. A Florentina Vidas é as 5 pontes. É as 5 pontes. Então, ali tem condições de a gente melhorar e ampliar aquela capacidade, então, mas de fato, quarta ponte não tem previsão, não. Tem o João falando o seguinte, o senhor falou de investimentos em Vila Velha, ele quer saber em Vitória, inclusive com as obras do aquaviário Beira-Mar e adjacências. Está na fase final estamos fazendo o aquaviário da rodoviária, também início do ano, agora até março a gente entrega, e estamos na fase final de licitação dos outros 2 terminais, Dom Bosco
e ali do centro de Vitória. E estamos terminando o projeto também do aquaviário de São Pedro. Né? Nós vamos ter também uma base lá em São Pedro. Lá nas Caieiras. Tivemos um problema lá nas Caieiras porque nós estamos tendo que fazer um acesso para o barco, para dentro do canal, porque a lâmina d'água é muito rasa, né? Então a profundidade é rasa, então a gente está tendo que fazer um projeto de fazer um acesso para dentro do canal, por embarcação poder atracar. Tá? Mas lá também em São Pedro vai ter uma unidade do aquaviário, está chegando um outro barco agora, barco de nome de Forno Grande, começa a funcionar início do ano que vem, mais um barco do aquaviário. Que é o maior, né? Que é o maior. Agora, esse do centro é Beira-Mar, porque tem um projeto novo para aquela orla. Do centro é Beira-Mar, o lado do porto, onde começa o porto daqui para lá, da região aqui da Gazeta em direção ao centro da cidade, logo antes de começar o pier do porto ali, o cais do porto. Onde era antigamente? A Conduza, né? Não, eu não sei bem, veja bem, ali Dom Bosco, em frente ao Salesiano. Correto. E ali... ali onde, em frente à Praça Getúlio Vargas ali. Ali vai ser o outro unidade. E da rodoviária que está quase pronto. Do aquaviário para o aeroporto, a pergunta do Maurício. E o do Caxixe, tem desapropriação em curso? Tem desapropriação em curso. Nós vamos publicar o edital do Caxixe agora, dia 30. Dia 30. Houve acordo então com os proprietários? A pergunta é do Maurício. É aeroporto do Caxixe. Não estou dizendo que tem acordo, mas com acordo ou sem acordo nós vamos avançar na obra lá. Tá certo? Então, publicaremos o edital. O edital tem 3 meses para você selecionar a empresa, pelas normas e pela lei, pelo prazo da lei. Então, enquanto isso, a gente resolve as desapropriações. Vamos conversando com os proprietários para a gente poder ir ajustando as desapropriações. Entendido. Então, dia 30 agora a gente publica o edital do aeroporto da região serrana. Que é, então, mais um regional, juntando-se a Linhares e Cachoeiro. Mais um regional, juntando-se a Linhares e Cachoeiro. Que tipo de aeronaves podem parar ali? Ali todas as aeronaves de menor porte, né? Helicóptero, aeronaves de hélice, né? Avião a jato, acho que ali talvez menor, mas assim, os aviões particulares que as pessoas usam, todos poderão parar ali. Tem como fazer... Pousar ali, né? Pousar ali, entendido. Porque há uma discussão aqui desses nossos regionais de que faltam linhas, né? Com boa rotatividade para alimentá-los. Mas aí são linhas comerciais, Fernanda. Assim, nós fazemos o aeroporto. Assim, se vai ter linha comercial ou não, a gente não pode obrigar uma empresa a operar. Aí você tem que incentivar. Assim, nós temos uma linha que liga Belo Horizonte a Linhares, da Azul. Né? E para que amplie outras companhias e outros roteiros, é preciso ter demanda. Né? Nós não sabemos se tem demanda, mas de qualquer maneira, o aeroporto ele cumpre um papel turístico. Ele cumpre um papel de base para a defesa civil em caso de emergência, ele cumpre um papel para helicópteros, para qualquer emergência, qualquer transporte de órgãos, por exemplo, atendimento a pacientes, a pessoas acidentadas. Então, o equipamento tem um papel, né, no caso da região das montanhas, especialmente com incentivo ao turismo. Taxas de cartórios, governador, o senhor disse que ia ter um contato com o tribunal, com a Assembleia, para discutir o projeto que até triplica, né? Já fiz. Vou vetar. Outra informação nova para gente. Vou vetar a parte que fala de valores, tá certo? Sim. Vou vetar, eu não sei se eu veto todo o projeto. É bom eu explicar, né? Vamos explicar para o ouvinte. Porque esse projeto saiu do Tribunal de Justiça com uma redação. Na Assembleia, por diversos debates que nós tivemos lá, do Ministério Público, da Defensoria, da equipe dos empreendedores dos cartórios, isso mudou. E as taxas foram elevadas lá na Assembleia Legislativa para atender a essa conversa que nós tivemos. E eu, então, recebi esse material, não participei ativamente dessa conversa, da construção desse projeto, e não sabia o conteúdo total. Aí chegou para eu poder analisar, vetar ou sancionar.
essa matéria, sem ter participado ativamente dela. Aí eu liguei para o presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Janete, falei com ela, conversei com ela, liguei para o presidente da Assembleia Legislativa, conversei com ele, liguei para o Ministério Público, a Defensoria Pública, estou conversando com a PGE, e todos estão em concordância. E o que eu vou fazer é vetar, acho que devo fazer o veto hoje, ou total ou parcial, mas daquilo que se refere a valores eu vou vetar com certeza, e a doutora Janete vai montar então uma comissão para a gente poder estudar logo agora no início do ano uma proposta que seja neutra em termos de tributação, em termos de carga tributária. Tem um princípio, que é o princípio da progressividade, que precisa ser atendido, né? Que é o princípio assim, quem compra um imóvel de valor maior precisa e deve contribuir mais. Tá certo? Quem compra um imóvel de valor menor precisa contribuir menos. Mas da forma como foi feita para atender a todos os interesses, acabou gerando uma carga tributária muito excessiva. E no nosso governo, nós, em momento algum, nós aumentamos a carga tributária. Especialmente, é bom a gente dizer que o Espírito Santo é o estado do Brasil com a menor carga tributária. Quando comparado com outros estados, só o Espírito Santo e mais 4 estados têm ICMS de 17%. Os outros todos já aumentaram essa alíquota para 18%, para 19%, para 20%, para 21%. Então, a nossa carga tributária é a menor. Então, a gente tem um estado equilibrado, organizado. A gente precisa achar um caminho em que a gente atenda aquele princípio que o CNJ quer da progressividade. Quem compra um imóvel maior paga uma taxa maior. Quem compra um imóvel com menor preço paga uma taxa menor, mas do jeito que foi feito, a gente precisa discutir melhor e achar um caminho que a gente possa neutralizar. Aumenta sim para quem tem um imóvel mais caro, mas reduz numa proporção que a gente mantenha, sem aumentar a carga tributária. Letícia. E aí o senhor também já conversou com deputados da base para que esse veto seja mantido? Olha, eu conversei com alguns deles, não com todos, mas já conversei com o presidente da Assembleia. O que eu estou fazendo é em comum acordo com o Poder Judiciário, com a Assembleia Legislativa, com a doutora Janete, deputado Marcelo Santos, doutor Francisco, doutor Vinícius. E comuniquei também aos cartórios essa posição. Eu e Ricardo Ferraz ontem fizemos esses contatos e nós comunicamos então às pessoas de que nós estamos avaliando nesse caminho, e a doutora Janete vai montar então uma comissão agora, aí com a participação efetiva do Poder Executivo e dos demais poderes, para a gente achar um caminho, uma proposta adequada. Ontem o secretário da Fazenda era um dos meus convidados, né? E a gente falava um pouco dessa transição agora a partir de início de janeiro, né? Dos testes, das alíquotas, da própria emissão, né? Da reforma tributária. E aí uma das coisas, né, que a gente discutiu, governador, de que com o fim dos incentivos fiscais, mas não financeiros, o Estado vai ter, né? Ter que ter uma cara de atração desses investimentos que chegavam aqui por causa dos incentivos fiscais. Qual é essa cara que você enxerga para o Espírito Santo? Bem, primeira cara é a qualidade de vida. Ótimo. Acho que nós temos que ofertar aos moradores do Espírito Santo e aos turistas qualidade de vida. Então, tendo qualidade de vida, a pessoa faz uma opção para morar no estado do Espírito Santo ou para empreender no estado do Espírito Santo. Então, saúde, educação, saneamento, boa infraestrutura, sistema de transporte, então qualidade de vida, meio ambiente. Então, isso é o mais importante. 2 pilares junto com isso. O pilar da logística, a gente poder ter eficiência logística, por isso nosso esforço para resolver a agenda do passado, e a gente está conseguindo resolver toda ela, que é a duplicação da BR-101, duplicação da BR-262, ferrovia para Minas Gerais, ferrovia para Rio de Janeiro, Porto de Aracruz, tanto Imetame como Porto Ocel, Porto do Sul do Estado, Porto aqui da região metropolitana. Então, investimentos rodoviários que a gente está tendo do governo do Estado, por isso o Estado tem essa alta capacidade de investimento e a gente procura manter essa alta capacidade de investimento. Então, logística é um caminho para que a gente possa ser porta de entrada de produtos do mundo para o Brasil e porta de saída do produto do Brasil para o mundo. Então, isso dará, pela nossa eficiência logística, a decisão de empreendedores investirem no estado do Espírito Santo. A gente tendo energia, tecnologia, bons profissionais e toda essa infraestrutura logística. Isso é um pilar. O outro pilar é o pilar do turismo.
né? A gente ofertando qualidade de vida, a gente fazendo boa divulgação do nosso estado, isso já está produzindo resultado, é bom que a gente fale isso, diga isso. Nós já vamos ter o verão, já vamos ter o melhor verão em termos de quantidade de pessoas visitando o Espírito Santo, vai ser este verão. Nós estamos entrando nele, entramos agora no dia 21. Então, assim, turismo através dessa boa infraestrutura, se você, a ciclovia que a gente faz para Guarapari, né, os investimentos nas ciclovias em Vila Velha, os investimentos na ciclovia da vida na praia de Guarapari, na praia de Anchieta, de Piúma, lá em Marataízes, lá em Guriri, em Linhares, em Conceição da Barra. Então, tudo que a gente está fazendo no litoral e no interior, em termos de infraestrutura, ajuda a gente a ofertar infraestrutura e a divulgação do nosso estado. A gente pode divulgar o nosso estado hoje, que o nosso estado hoje é um estado que está arrumado. Você só chama alguém para sua casa, né, se você primeiro der uma arrumada na sua casa. Chegar uma visita, você dá uma organizada na casa, tá certo? E o estado, é lógico, como a casa da gente. Nós, na nossa casa, para a gente manter a casa organizada e arrumada, é todo dia fazendo a mesma coisa. Né, arrumando a cama, fazendo comida, limpando, tirando poeira e assim por diante. Lavando roupa. E no estado também, para manter esse estado organizado, é todo dia fazendo a mesma coisa. Então a gente está fazendo isso, o estado era o segredo mais bem guardado do Brasil e hoje as pessoas de fato querem saber qual o nosso segredo para ter conquistado o respeito que a gente conquistou hoje da população brasileira e do interesse que as pessoas têm de conhecer o estado do Espírito Santo. Gostei disso. O estado é o segredo mais bem guardado do Brasil. Era o segredo, agora já não é mais não. Agora a gente já contou para todo mundo, né? Tem aquela história de capixaba não gosta de receber turista? Que é um folclore que ele gosta, assim. Gosta, né? Gosta, então, gosta a porta de entrada desse desenvolvimento é a logística e o turismo? E o turismo. É? Porque o turismo, a atividade do turismo é uma atividade que é resultado da equação de todos os serviços públicos e do setor e da sociedade, assim. Você chama alguém para vir ao estado do Espírito Santo, se você leva ele numa praia, a praia está poluída, é ruim, se você não pode tomar um banho, se você não pode andar no calçadão, porque o seu celular pode ser furtado, roubado. Tá? Então, assim, o turismo é segurança, é saneamento, é saúde. As pessoas de mais idade têm que ir para um local que tem um hospital perto, tá certo? Porque, de repente, precisa de um atendimento hospitalar. Né? Então, tudo isso é turismo e tem que ser compreendido dessa forma. Mais uma participação aqui do ouvinte perguntando sobre a 262, né? Se de fato ela vai ser duplicada, é um outro traçado, né? É um outro traçado num roteiro. Aqui, porque o DENIT é que está na elaboração do edital. Né? Terminando o projeto, a elaboração do edital. O DENIT diz que no início do ano que vem publica o edital. Vai publicar primeiro o edital de gerenciamento de obra, depois o edital da obra. Então, assim, se o início do ano vai ser janeiro ou fevereiro, eu não sei. Mas o DENIT está dizendo que no início do ano publica o edital de duplicação. Nós colocamos 2 bilhões e 300 bilhões de reais do Acordo de Mariana para começarmos a obra. A obra é da seguinte forma. A obra de Viana até perto do posto do Café, na BR-262, será um outro traçado. Vai ser você subindo à esquerda, né, e vai encaixar na BR-262 atual, lá perto, depois de Marechal Floriano um pouco. Então vai ser um outro traçado. Esse trecho é estadual hoje? Esse trecho, hoje não tem nada nisso. Ah, não tem nada? Tem rodovias vicinais, tá, mas não tem rodovia. Então vai ser feita uma rodovia nova. Né? Quem vai passar na BR-262 atual não vai ver a obra, tá certo? Então vai ser até bom para fazer a obra. É um local difícil de fazer a obra, que tem muitos desafios ambientais, relevo, né? Então a obra é cara, mas vai ser bom para fazer a obra, porque não tem que interromper trânsito. E esse trecho daqui de Viana até perto, até depois de Marechal Floriano, com o tempo, poderá ser estadualizado, por exemplo. Porque a BR-262 vai ser a outra. Poderá ser estadualizado, que quem vai a Gramado, sabe que para ir a Gramado tem 3 opções para ir a Gramado. Tem estrada nova, tem estrada velha, tem estrada romântica, não sei o quê. Então, também o acesso às montanhas poderá ter mais de uma possibilidade, tá certo? Então, o DENIT, no tempo, depois de duplicar a BR-262, poderá transferir esse trecho
né, para o Estado gerenciar. Teria o acesso a Marechal Floriano, o acesso a Domingos Martins, aquela região ali. Dali para frente, adiante, aí é o traçado atual da BR-262. Entendido. Bom, Até a entrada de Conceição do Castelo, que é a primeira etapa. Não é a primeira, são 3 etapas, na verdade, mas a primeira licitação é esse trecho de Viana até a entrada de Conceição do Castelo. e dali em diante é que a duplicação ainda não está fechada, Ainda não está né? fechada. Foi o que o Danite me disse isso em Ainda não. entrevista. Bom, vamos lá. Tem o Bruno dizendo que é mineiro, está há 4 anos aqui, que está bom demais, a Que expressão bom, que ele usou. bem-vindo, Bruno. O Adib está dizendo, governador, o senhor precisa dar um jeito naquele canal que passa embaixo da terceira ponte, da alça, perto do shopping. Ele precisa de ser urbanizado, ele precisa de ser drenado, ele precisa de ser presenteável. Lá em Vila Velha, né? É. Uhum. Qual a providência? Pergunta. Thalita, nós estamos fazendo o tamponamento dele, né, do Canal da Costa. Está em obra. Nós, em parceria com a Prefeitura, estamos fazendo o tamponamento do Canal da Costa. Está em obra, está indo muito bem a obra. Nós colocamos uma estação de bombeamento de águas pluviais, um EBAP, lá na foz do Rio da Costa, e estamos fazendo o tamponamento dele ali em direção à Praia da Costa. Albino está perguntando sobre a Orla de Conceição da Barra, se de fato sai em 2026. A Orla é Guaxindiba, ele está perguntando. Vai sair em 2026, estamos licitando a obra. Né? A proteção da praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra, é uma obra que nós estamos em licitação, começamos a obra agora em 2026. O Marcos dizendo que já andou pelo contorno de Jacaraípe, que ficou ótimo para chegar em casa. Que bom. O Gledson perguntando do viaduto da antiga Brás Pérola, se tem previsão de inauguração. Esse trecho é Esse é federal. Federal. O viaduto está pronto, a conexão com a norte, com a leste-oeste é que não está pronta ainda. Né? Ali vai ficar muito bom. Nós fizemos os viadutos ali da Arli Santos com a leste-oeste, ficou ótimo ali, o viaduto Max de Freitas Mauro. E falta a conexão ali, então, até para chegar no hospital novo de Cariacica que a gente está fazendo, mas falta ali uma rodovia, é uma obra do governo federal. Na última vez que o ministro Renan esteve aqui, nós visitamos aquela obra. Ó, falando do Hospital de Cariacica, tem um ouvinte nosso que está nos Estados Unidos, o Lenaldo, está nos ouvindo aqui pelo YouTube. Tudo bem, Lenaldo? E perguntando sobre o Hospital de Cariacica. Agora, quando é em que fica 2026, segundo semestre de 2026, está pronto, entregue à sociedade. Uhum. Tem uma ouvinte, a Alê, perguntando, governador, o senhor não gosta de metrô, não? Eu adoro o metrô, mas ainda as vias exclusivas são mais, tem um custo menor e nós não temos uma demanda deste tamanho para ter metrô ainda na região metropolitana, não. O Franco perguntando se o senhor vai regulamentar motos por aplicativo. Moto por aplicativo? Como São Paulo fez. Não sei, não tenho... a primeira pessoa que me demanda isso, Franco, eu não sei te responder isso aqui agora. Eu vou conversar com a equipe do Detran para saber o que a gente pode fazer com relação à moto por aplicativo, mas não tratamos desse assunto. Não sei se foi o município, foi o estado que fez lá. São Paulo cidade. Cidade, né? Isso. É o município. Então eu acho que é mais um assunto do município e menos do estado, mas eu não tenho uma posição definitiva para ele, não. O Bruno deixando como sugestão aqui, olha, mais rigidez no transporte de rochas por conta desses acidentes e do enfrentamento ao álcool no trânsito. Sim, nós já falamos sobre o segundo assunto, que é o enfrentamento ao álcool no trânsito. Nós estamos agora fortalecendo as blitz. E com relação ao cerco inteligente, nos ajuda muito no transporte de carga perigosa. A gente tem hoje o monitoramento de todas as nossas vias. Canal de Aribiri, a pergunta do Hamilton. Faz parte do projeto lá do Jucu? Não, o Canal do Aribiri é um trecho que sai do Rio Marinho, do canal Marinho, e vai em direção a Aribiri. Nós estamos fazendo lá da ponte do Aribiri para frente. Travessa Dom João Batista, tá certo? Então, a gente está fazendo muito investimento lá naquela região. Mas vai faltar uma conexão entre ali a região de Cobilândia até atravessar a Lindenberg, indo em direção ao Aribiri. Mas tem projeto para a gente fazer, mas estamos fazendo por etapas. A Lei perguntou do metrô, o Vinícius pergunta do VLT, se há essa possibilidade. E ele está falando o seguinte, já foram feitos alguns anúncios, né, de corredor de ônibus, Vila Velha, Cariacica, Serra, e na capital. Não teremos? Na capital, a gente teve uma experiência da linha verde, não sei se vocês se lembram, a gente teve a experiência na gestão do prefeito Luciano Rezende, mas depois isso não prosperou na gestão do atual prefeito.
Algumas vias de Vitória são vias muito estreitas, é mais difícil de fazer. Onde você tem vias mais largas, como é o caso de Vila Velha, de Cariacica e de Serra, é mais fácil da gente fazer. Então nós estamos indo para os locais em que a gente tem mais facilidade de a gente fazer as vias exclusivas de ônibus. Você vê como funcionou, como foi bom, por exemplo, na Terceira Ponte ter uma via exclusiva para ônibus, para moto, para ambulância, para polícia. Isso ajuda muito e aumenta muito a velocidade média do transporte público. Sobre essa via expressa, o Leonardo está perguntando se não há possibilidade de liberar alguns horários da Terceira Ponte para uso contínuo, não exclusivamente expresso. Não tenho essa conversa com a Secretaria de Mobilidade, com a CETURB. A gente pode tratar desse tema. Mas não é um assunto que eu tenho uma solução para responder aqui, não. Mas posso avaliar. Governador, falando um pouco da segurança, a gente tem dados, né, indicadores aí dos menores taxas de homicídios, mas a gente tem um outro grande desafio que são as facções criminosas, né? O governo do Rio hoje está mandando um plano para o Supremo e não descartou a possibilidade de chamar as Forças Armadas para tomarem conta dessas áreas onde o crime é liderado por facções criminosas. Minha primeira pergunta é como que o senhor está lidando com isso aqui e o risco de cercar o Rio e essas facções, e a gente sabe que a gente exporta, né, traficantes para dentro dessas favelas no Rio, o caminho é o inverso. Olha, não tem hipótese do caminho ser inverso. Não tem hipótese, porque como aqui não tem domínio de território, e como aqui não tem domínio de serviço prestado à população por grupos criminosos, se eles vierem para cá, eles vão ser presos, vão ser alcançados, porque lá no Rio eles se protegem porque eles têm domínio de território. Então, polícia não entra em locais, em algumas regiões do Rio de Janeiro. Aqui não tem isso, não vai ter. Aquilo que a gente tem de investimento em policiais, aquilo que a gente tem de investimento em tecnologia, em inteligência, não permite que eles possam se sentir seguros aqui no estado do Espírito Santo pelo controle que a gente tem de todas as regiões, de todos os bairros do estado do Espírito Santo. Então, o Rio, de fato, tem que apertar, é preciso que aperte, porque lá eles precisam controlar e dominar os territórios. Aqui nós já temos o controle, não vamos abrir mão desse controle. Então, nós vamos ficar sempre atentos. Nossa serviço de inteligência trabalha com muita atenção e em contato com as forças de segurança do Rio de Janeiro, mas isso não tem nenhum risco aqui para o nosso estado. Rodoviária nova, pergunta do Sérgio, já está em reforma, né? Já está em reforma, está ficando muito linda a rodoviária, e junto com a rodoviária o terminal do Aquaviário, que também vamos entregar agora iníciozinho do ano. Então, mas estamos fazendo um retrofit de toda a rodoviária, a obra está ficando muito boa. O Germano está lá em Guarapari dizendo uma ponte nova para a gente aqui, está toda enferrujada a nossa. A ponte está enferrujada, de vez em quando a pessoa me pergunta, mas ela não está com risco não, tá certo? Segundo nossa turma e equipe do DR, naturalmente, já estiveram lá, fizeram a inspeção. Acho que ele pergunta duas coisas, a ponte enferrujada e também quer uma ponte nova, né? Ali em Guarapari nós estamos fazendo algumas rodovias que vão ser importantes, nós estamos ligando ali a região do Ipiranga, ali até o contorno de Guarapari, que vai ser importante também para desafogar um pouquinho o trânsito de dentro de Guarapari. E não tem previsão, por enquanto, de uma nova ponte em Guarapari, não. Estão me pedindo para perguntar aqui também, governador, sobre Cais das Artes. A gente já tratou disso um pouco na reportagem da Gazeta, por vários momentos. Se eu me recordo bem, da última vez que nós falamos sobre isso foi no início do mês, o senhor disse que ficaria para janeiro, para o início do ano. O museu vai ser dia 24 ou dia 29 de janeiro. Por que uma data ou outra? Porque a gente está tentando trazer um show para poder animar a inauguração. Show de quem? Não sabemos ainda, esse é o problema. Guns N' Roses é em abril, né? Guns N' Roses é em abril, mas está tentando show, mas assim, é uma época que os artistas estão todos muito ocupados, né? Então, ou vai ser dia 24 ou dia 29, com show ou sem show, nós vamos fazer a inauguração do museu. E o teatro no segundo semestre. A pergunta do Giovanni, que o senhor não conseguiu cumprir em 2025, que o senhor prometeu. Ai, meu Deus do céu. Acho que se você lembrar alguma coisa, eu não estou lembrando, não. Eu acho que nós avançamos bem, Giovanni, em 2025. A gente está entregando um estado com muitos resultados, e estado organizado no presente, com um fundo soberano preparado para o futuro. Você vê que é o único estado que tem um fundo soberano. Então, a gente está muito feliz com aquilo que a gente alcançou. Eu estava falando ali agora com as colegas de vocês, estava dando uma entrevista,
daquilo assim, a gente chegou em 2019, lógico, eu governei de 11 até 14, de 2011 a 14, ainda era uma época de pouca tecnologia, tá certo? Você não tinha muita tecnologia à nossa disposição. Rede social mesmo, a gente tinha... Começamos a usar o WhatsApp, se vocês se recordarem, em 2012, 2013, em mais larga escala. Você tinha Facebook, mas não tinha Instagram como tem hoje. Então, o governo era um governo muito no papel, muito analógico. Quando eu retornei ao governo em 2019, o governo já era, assim, o mundo já era de inteligência artificial para frente, começando a inteligência artificial e com rede social pocando e bombando. Eu estava falando o seguinte, que a gente, né, saiu de um governo que estava no papel, hoje não tem papel no governo mais. Nós não tínhamos, nós tínhamos SAMU em alguns municípios, nós temos SAMU em 78 municípios. Nós não tínhamos nenhum ônibus com ar-condicionado, hoje nós temos 1.200 ônibus com ar-condicionado de 1.600. Nós não tínhamos nenhuma escola com sala climatizada, hoje nós temos 80% da escola climatizada. Então, você vê que a gente vai num processo de transformação grande. E é lógico que a gente não consegue fazer tudo que as pessoas precisam, mas se a gente mantiver esse nível de organização, a gente não para de fazer as coisas, não. Concursos para o ano que vem, oportunidades e questões salariais. Tem uma aposentada, diz que trabalhou 32 anos para o Estado e que o abono dos aposentados é diferente dos que estão na ativa. Não, o abono é o mesmo. Acho que em relação aos professores. Sim, pode ser com relação aos professores. Porque o abono dos professores da ativa é um valor maior que os professores aposentados. Pode ser isso. É a Regina. Porque o abono dos professores da ativa entra no cálculo da necessidade do investimento em educação. Dos inativos, não. Então, os inativos ganham a mesma coisa que ganha o servidor que não é da educação. Tá, é o percentual, aquele percentual de índice? Um é 2.500, outro foi 1.200. O professor da ativa recebeu, está recebendo agora, hoje, né? 2.500 e o servidor que não é da educação recebe 1.200. O Adib está pedindo para eu voltar aqui à história do canal. Ele falou, não é aquele canal da Praia da Costa, não. É o canal de Itapuã até Boa Vista, que está passando ainda por trás do fórum, que há a previsão de conclusão da alça. Da alça da terceira outras ponte. Outras coisas mais. Aí ele agora me explicou. Não, tem... Como é que é o nome dele? Adib. Adib, tem projeto pronto ali. A gente está programando o melhor momento da equação financeira da gente poder fazer. Mas tem, de fato, ali... Nós já fizemos um projeto da continuidade da alça. Então é isso. Governador, salário da Polícia Científica. Está resolvido, está aprovado já. Está aprovado? Está aprovado. Está aprovado na Assembleia, vou sancionar nos próximos dias agora. O que muda para eles? Não, eles tiveram um reajuste de 10% no salário. Isso aplica-se ao piso deles? É isso que ele está me perguntando. Aplica-se ao salário deles. A polícia, a Força de Segurança, todos os meus mandatos, para professor, para Força de Segurança, eu dou um reajuste salarial diferenciado, tá certo? Então, as Forças de Segurança já recebem um reajuste diferenciado. Para finalizar, aqui tem uns ouvintes brincando contigo. Um deles está dizendo qual é seu plano de completar uma maratona em 2026. Sabe o que eu estou pensando nisso? Não sei quem perguntou. É o Hernandes. Mas está lendo o meu pensamento. Eu tenho vontade de fazer. Eu tinha vontade de fazer uma meia maratona. Eu fiz a meia maratona. Este ano ele fez a meia maratona. Ele está te acompanhando. Isso, e eu tenho vontade de fazer. E eu vou, se tudo der certo, eu me inscrevi na São Silvestre. Vai correr agora? É 31, né? 31. Ou é 30? São Silvestre deste ano. É 31 mesmo? Porque todo ano... não mudou, né? É 31. 31, de manhã cedo. Ponto facultativo aqui. Que legal. Então você já correu? Primeiro ano? Primeiro ano. Me conta mais aqui, virada de ano. O senhor volta? Passa aqui, passa lá? Não, passo aqui. Passo aqui com a minha mãe. Tô aqui. Tem outro defendendo que o senhor tem que ser presidente do Botafogo para ele seguir em frente aqui. Agora tem que cuidar dos meus netos, fala. Quando Botafogo é muito difícil. Eu estou tentando recuperar o nome dele, que a Patrícia está gerenciando os ouvintes, mas enfim, ele está dizendo que defende o senhor para presidente do Botafogo, né, Patrícia? Bom, obrigado. E aí eu queria fechar com sua mensagem de Natal, 2026 chegando, o que os capixabas podem esperar aí desse ano? Olha, pode esperar... Primeiro, obrigado, Fernanda, Letícia, a equipe aqui. Obrigado aos ouvintes, porque eu governo, é o 7º ano de governo. Né? E esse tempo de governo não foi um tempo assim, normal, né? A gente vivenciou 2 anos de pandemia. Então,
um tempo muito, muito difícil, né, para a gente governar e para a sociedade capixaba, e a gente conquistou a confiança e o respeito da população capixaba. Então, muito obrigado à população capixaba pelo apoio permanente, e o meu compromisso já está organizado, é que 2026 vai ser tão bom ou melhor como está sendo 2025. 2025 a gente está entregando muito, muito mesmo, uma verdadeira transformação no Estado. Eu tenho certeza que a gente vai continuar juntos. O que eu quero pedir é que a gente continue juntos aí, as famílias capixabas, de poder ajudando a melhorar a vida de todos. Obrigado, um abraço, bom Natal e bom Ano Novo. Obrigado, governador. Obrigada, Letícia. Bom Natal para o senhor, viu? Boa corrida, hein? Boa corrida. Boa corrida.